Panela velha é que faz comida boa, decretou o cantor sertanejo Sérgio Reis. Assim como em outras esferas da vida, essa frase filosófica pode ser aplicada ao futebol. E não precisa ir muito longe para comprovar que é verdade, não. O artilheiro da edição de 2015 do Campeonato Brasileiro foi Ricardo Oliveira dos Santos, aos 35 anos. Em 2016, a chuteira de ouro do Brasileirão foi dividida entre Diego Souza e Fred, dois atacantes que já tinham mais de 30 anos. Lá nos anos 2000, Romário abocanhou 3 artilharias do Brasileirão, todas depois dos 30 anos. Parece que quanto maior a idade, maior o faro de gol. Like I said, I feel like Benjamin Button. I was born old, I will die young. Quem estava falando aí era ninguém menos do que o maior artilheiro da história da Suécia, o centroavante acrobata Zlatan Ibrahimovic. Nessa entrevista, ele disse que se sentia como Benjamin Button, aquele famoso personagem da literatura e do cinema que rejuvenesce ao longo dos anos ao invés de envelhecer. Para justificar o seu bom desempenho, o atacante de 36 anos disse o seguinte, abre aspas, quanto mais velho, mais experiente e mais inteligente, então você não gasta energias em coisas que você não precisa, fecha aspas. E os números não mentem. Ibra é um jogador muito mais decisivo desde que completou 30 anos. Nas últimas 6 temporadas, ele balançou as redes 280 vezes, uma média impressionante de 7 gols a cada 10 jogos. Quando era mais jovem, antes dos 30, a média dele era de 4 gols a cada 10 partidas. E para quem argumenta que o faro de gol aumentou porque Ibra passou um tempo na Liga Francesa, que seria teoricamente mais fraca, os números novamente desmentem. Atuando pelo Paris Saint-Germain, o sueco anotava 8 gols a cada 10 jogos. Já quando jogou os campeonatos da Holanda e da Suécia, menos disputados do que o da França, Ibrahimovic teve uma média bem menor, de 5 gols a cada 10 jogos. Se você ainda não se convenceu, a média de gols dele pelo Manchester United era de 6 bolas na rede a cada 10 jogos. Pena que uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito tirou o sueco do campo em 2017. Mas em 2018, o leão sueco ressurgiu no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e tem mantido uma média de 1 gol por partida. It's Zlatan! It's a Manchester United beauty goal! Simply a superstar! Ok, então o Ibra realmente é o Benjamin Button. Mas essa tal lei do rejuvenescimento se aplica a outros centroavantes matadores? Vamos descobrir. Tomemos como exemplo outro grande jogador, o baixinho Romário. Enfiou pra Bebeto, posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! 2 anos depois de conquistar o Tetra na Copa de 94, Romário completou 30 anos. Daí em diante, jogando principalmente em clubes cariocas, o baixinho teve uma média ainda maior que a de Ibrahimovic, 9 gols a cada 10 jogos, o que garantiu a ele 3 prêmios de artilheiro do Brasileirão, o último conquistado em 2005, quando ele tinha incríveis 39 anos. Mas como nosso interesse aqui é comparar a juventude e os anos de experiência dos centroavantes, vamos analisar mais alguns números. Na primeira metade da carreira, entre os 19 e os 29 anos, Romário rodou o mundo, jogando pela seleção, pelo PSV da Holanda e pelo Barcelona, além de Vasco e Flamengo. Nestes anos, a média dele foi de 7 bolas na rede a cada 10 partidas, menor do que aquela que ele registrou depois dos 30. Logo, podemos concluir que Romário também era como Benjamin Button. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Um exemplo recente do efeito Benjamin Button é Cristiano Ronaldo, outro que recebeu muito bem a visita cruel do tempo. Entre os 17 e os 29 anos, ele teve uma média de 4 gols a cada 10 jogos, número bastante alto para um jogador que não tem a única função de marcar gols como Romário ou Ibrahimovic. Mas desde que completou 30 anos, há pouco mais de 3 temporadas, a fera portuguesa está imparável. Na temporada 2016-2017, em que comandou o Real Madrid a mais um título da Champions League, CR7 tinha a média impressionante de mais de 1 gol por jogo, ou seja, a cada 10 partidas, Cristiano Ronaldo balançou a rede 10 vezes ou mais. Grande círculo, cabeça, Nani, Moutinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva-nos a Brasil, Ronaldo, leva-nos a Brasil, Ronaldo, bate, gol, 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 gol,
Mas como nem tudo é perfeito, é óbvio que alguns jogadores sentem com mais impacto a passagem do tempo. Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno, é um grande exemplo disso. Na primeira metade da carreira, quando brilhou no Brasil, na Holanda, na Espanha e na Itália, além de ganhar o tão sonhado pentacampeonato mundial pra gente, Ronaldo tinha a média de 8 bolas na rede a cada 10 jogos. Mas o problema do fenômeno não se limitou ao passar dos anos. Depois de enfrentar várias lesões e complicações no joelho direito, Ronaldo perdeu a velocidade, a força na arrancada e parte da imprevisibilidade que assustava zagueiros e goleiros. Apesar de ter se mantido um atacante perigosíssimo, Ronaldo viu sua média cair para 5 gols a cada 10 jogos depois que completou 30 anos, atuando pela seleção brasileira, pelo Real Madrid, pelo Milan e pelo Corinthians. Eu tenho batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Gol! Do Corinthians! E nos primórdios do futebol, como era? Os números mostram que no passado era incomum que os grandes atletas comprovassem o efeito de Benjamin Button. Como eram forçados a uma rotina intensa de viagens pelo mundo e vários jogos por semana, a resistência dos atletas diminuiu ao longo dos anos, como é o caso do maior jogador de futebol de todos os tempos, o brasileiro Pelé. Entre os 16 e os 29 anos, o rei conquistou uma média praticamente insuperável de 12 gols a cada 10 partidas. Só pela seleção brasileira, foram 61 gols em 66 jogos, atuações que nos ajudaram a conquistar o tricampeonato mundial nas Copas de 58, 62 e 70. Depois que completou 30 anos de idade, o futebol não foi mais o mesmo para o rei, que viu sua média cair para mais ou menos 4 gols a cada 10 jogos. Pela seleção brasileira, perdeu parte do seu faro de gol e marcou apenas 16 gols nas 26 vezes em que entrou em campo. Outra vez Pelé para cobrar. Bola no terreno, correu Pelé, chutou, gol! Pelé, número 10. Seja no passado ou no tal futebol moderno, é impossível que os atletas não sintam o peso da idade. Alguns aprendem a correr e a se posicionar melhor, como revelou Ibrahimovic, estratégia que pode manter um poder de fogo de um matador. Mas é preciso reconhecer que um fazedor de gols sempre é um fazedor de gols. Ou você vai me dizer que gostaria de ver o zagueiro do seu time deixando o Ronaldo brincar na grande área, mesmo que ele tenha 50 anos de idade?